Senhor Jesus, que o Senhor possa realmente apresentar o teu desejo, Senhor. Senhor, essa noite, realmente que possamos nos posicionar, nos colocar tão somente como canais, Senhor, para expressar plenamente o teu querer e a tua vontade. Senhor Jesus, encontre-nos realmente desobstruídos, Senhor, liberados para ti. Senhor Jesus, que saia a tua necessidade por meio dessas palavras. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mais um partir do pão, né, amados? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor disse que nós devemos celebrá-lo até que ele venha, né? E estamos aqui, né? Estamos aqui porque nós cremos plenamente no que o Senhor fez e no que ele ainda vai fazer, né? Senhor Jesus, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 26, amados, por favor. Mateus 26. Senhor Jesus. Ô Santo, obrigado. Muito obrigado, viu? Mateus 26. 26, capítulo 26, vamos ler o verso 39. O verso 39 traz uma colocação do Senhor que é muito cheia de representação, né? Senhor Jesus. Posso ler? Mateus capítulo 26, verso 39 diz o seguinte: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Senhor Jesus. E aí, na sequência, ele se volta para os discípulos, né? E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Né? Veja que o serviço aqui o Senhor estava realizando, materializando, era a oração. Né? Ele estava orando, né? E esperava que os discípulos tivessem da mesma forma orando com ele, né? Sustentando na oração. Um momento de muita agonia para o Senhor, não é? Ele sabia que aqui ia ser a consumação, né, do posicionamento que ele já havia expressado há 3 anos e meio atrás, né? Mas essa consumação aqui, não é? Ela não era uma consumação festiva nesse momento. Consumação de dor, de sofrimento, de angústia, de condenação. Irmão, você está sendo submetido a um processo, já é uma coisa que gera uma certa intranquilidade, né? Que você, querendo ou não, fica na mão de alguma autoridade, né? Senhor Jesus. E você sabendo, tendo a plena ciência e certeza de que esse julgamento que iria ser realizado ia ser um julgamento injusto. Senhor Jesus, né? Então, de muita dor para o Senhor. E aqui, irmãos, nós vemos nesta mesa, sobre esta mesa, esses símbolos, né? Estas representações, estas realidades daquilo que o Senhor fez. Né? Se nós tirássemos uma foto disso aqui e levássemos lá para a praça, e perguntássemos para as pessoas: o que vocês estão vendo? O que é essa foto aqui? Né? Quem não crê vai dizer que é o quê? Uma massa assada, um trigo assado, né? E um copo de suco de uva. Né? Quem não crê vai ser isso. Né? Não vai ter representação nenhuma, né? Senhor Jesus. E à medida que eu ia, né, pensando na linha da mensagem hoje, eu lembrei de uma comunhão que foi tido, né, no grupo, né?
há muitos anos atrás, colocaram que deviam botar um fermento nesse pão, porque ele era feio, né? Ele tinha um aspecto, o fermento deixaria a coisa mais bonitinha, né? Senhor Jesus. Mas a palavra é muito clara, irmãos, é o pão sem fermento. O fermento, uma pitada de fermento leveda toda a massa. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, né? E até um dia desses compararam, né? Como um pão industrializado que é servido, né? Senhor Jesus, irmãos, né? Servido pelas religiões, por pessoas que não reúnem conosco, né? Irmãos, e a gente olha isso aqui e não tem como nós fugirmos do que tem por trás disso aqui para a gente, para os que creem, né? Quem não crê, né? Tanto faz. Mas para os que crê, para mim e para você, o que é isso aqui? O que é que nós vemos aqui? Nós vemos uma mesa de sofrimento. Corpo separado do sangue é morte. Né? Corpo separado do sangue é morte. Vemos também aqui, pela realidade que nós conhecemos, uma mesa de amor. Né? Deus se deu por mim e por você para nos abrir um novo e vivo caminho. Senhor Jesus. Mas não podemos deixar de ver também nessa mesa, né, uma mesa de serviço. Deus nos servindo. O próprio Senhor servindo, deixando a sua posição superior, não é? Tinha uma legião de anjos esperando um sinal para salvá-lo, livrá-lo disso, mas ele estava plenamente certo do que ele tinha que realizar, né? Não seja como eu quero, mas sim como tu. Alguém tem dúvida aqui que a vontade do Senhor era não passar por isso? No seu humano, vamos dizer assim? Porque o Senhor era 100% homem e 100% Deus, né? 100% homem e 100% Deus. No seu humano ele não queria passar. E acho que qualquer um em sã consciência ou no seu aspecto racional não queria passar por isso, né? Mas ele foi muito preciso, muito certeiro, não titubeou. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E o engraçado, irmãos, é que ele havia dado a resposta, né? Do que iria ser essa mesa. Logo nos versículos anteriores, no 26, 26, né? Mateus 26, 26. Senhor Jesus. 26, 26 diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então o Senhor estava deixando claro que o pão representa o corpo dele, o corpo de Cristo, né? E o corpo de Cristo são todos os irmãos, de todos os tempos, de todas as eras, de todos os lugares. Senhor Jesus, é esse corpo místico, né? Que me cria um elo espiritual com um irmão que está lá no Japão, lá do outro lado do mundo, né? Se a gente cavar aqui, vai parar lá no Japão, né? Senhor Jesus, né? Senhor Jesus. Mas lá do outro lado do mundo, se tiver alguém que crê no Senhor, que confessa o Senhor, que o recebeu e que o declara como seu Senhor e Salvador, ele está vinculado comigo pela realidade desse pão. Senhor Jesus. Só o Senhor podia fazer isso. Nos criar esse vínculo. E nós estamos aqui, irmão, para dizer que nós estamos ratificando a nossa assinatura neste pão. Ratificando a nossa participação neste elemento que o Senhor estabeleceu. Estamos dando a nossa confirmação de que nós somos um com todos aqueles que creram no Senhor, receberam e o confessam como Senhor e Salvador de suas vidas. Senhor Jesus. A seguir, no 27, né? A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, eu estou no 27, né? E tendo dado graças,
o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então temos a representação do corpo de Cristo e temos a representação do sangue de Cristo. O meu sangue, o sangue da nova aliança. É como se o Senhor fosse aqui a tinta da caneta, né? Como se chegar um contrato para a gente, não é? E o sangue fosse essa marca, não é? Que nos foi dada para nos garantir a remissão dos pecados, não é? E nossa plena participação. Estamos totalmente credenciados agora, né? Porque no pecado há separação entre Deus e o homem. Não é isso, amados? O pecado representa separação entre Deus e o homem. Quando o Senhor nos dá essa remissão, não por nós mesmos, mas por Ele, por esse sangue, né? Nós estamos totalmente liberados do laço do pecado. Senhor Jesus. E digo-vos que desta hora, no 29 eu estou, né? E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então o Senhor está nos aguardando, irmãos, né? Se você e eu temos a oportunidade de estarmos desfrutando desses elementos, dessa representação, a todo primeiro dia da semana, saiba que o Senhor está aguardando o momento da consumação para desfrutar conosco. Aleluia. Senhor Jesus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que hino foi esse que eles cantaram, hein? Se a gente soubesse, hein? Eita, toda reunião a gente ia cantar ele, não era não? Senhor Jesus. Pois é, agora essa palavra é de Paulo, né? Oh, Senhor Jesus, né? Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus. Então, amados, não podemos sair daqui sem estarmos bem cientes desses dois aspectos que nos é apresentado aqui. Essa remissão de pecados que nós temos por meio do sangue vertido do Senhor, que teve este propósito de nos conceder remissão de pecados, não é? E da nossa constituição no corpo de Cristo. Senhor Jesus, né? Eu queria voltar um pouquinho, queria João. Queria que os irmãos me acompanhassem em João. João tem uma passagem que também é muito... mais à frente, eu disse voltar, né? Me perdoe, amados. Mais à frente os irmãos me acompanham no Evangelho de João. João capítulo 6, amém? Tem uma passagem que é a multiplicação de pães e peixes, que é assim um milagre maravilhoso que o Senhor fez, né? Maravilhoso, muito maravilhoso. Sinal, né? Todos os irmãos sabem, havia ali, eles estavam andando naquela região, né? E juntou uma multidão e chegou a hora de alimentar, a hora da alimentação, né? Os discípulos queriam dispensar as multidões, né? E o Senhor veio para as pessoas, né? O propósito de Deus, o principal material de trabalho do Senhor são as pessoas. Senhor Jesus, né? E ele disse para não dispensar as pessoas, né? E os discípulos ficaram preocupados, mas tinha lá um jovem, né? Que tinha trazido 2 pães e uns peixes, né? E o Senhor deu graça e mandou distribuir, e aí alimentou todos, e a sobra, né? E a sobra ainda juntaram 12 cestos, né? Recolheram os pedaços da sobra para que nada assim, pois o fiel, e encheram 12 cestos, estou no 6,13, tá bom? Vamos no 12, amém? E quando todos estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. No 13, assim pois, nada se perca, certo? Assim pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido.
Aí o 14. O 14 diz o seguinte, eu acho muito interessante. Vendo, pois, os homens, o que é que os homens viram aí? O sinal. Opa, segura esse sinal aí, tá? Bota ele aí no bolso. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente, não tinha dúvida, né? Eles estavam manifestando aqui uma plena convicção. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Qual é o profeta que devia vir ao mundo? O Cristo. O Cristo, né? Então eles declararam aqui que verdadeiramente o Senhor era o Cristo, né? O profeta. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aí o Senhor se afastou deles, né? Senhor Jesus. Mas vejam que eles viram o sinal, E esse sinal formou neles uma convicção certa de que ali era o profeta que havia de vir. Senhor Jesus. E aí o Senhor vai para o outro lado, vai para Cafarnaum, né? Senhor Jesus. E os seus discípulos vão atrás dele, né? Vão atrás dele. E aí eu quero me delongar aqui a partir do 24, tá bom, amados? O Senhor saiu lá do meio das multidões, foi para Cafarnaum, seus discípulos foram atrás dele, encontraram com ele no meio do mar, né? No meio do mar, e foram para a terra firme, né? Aí o 24 diz o seguinte: quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Opa! A multidão sentiu falta do Senhor e dos discípulos. E aí, foi atrás dele. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Eles estranharam, né? Estranharam, porque os barcos estavam todos lá. Se a gente tivesse tempo para ler aqui, o Senhor foi a pé no meio do mar, né? O Senhor foi a pé, por isso que eles estranharam, né? Senhor Jesus. Né? Senhor Jesus. Ó, só para provar que ele foi a pé, né? Tendo navegado, no 19, tendo navegado dos 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Não sou eu que estou inventando não, está na palavra, viu? Senhor. A irmã olhou para mim assim, eu fiquei, já pode deixar aqui. Tem que ser na palavra, tem que estar firmado na palavra, 100% na palavra, né? Senhor Jesus, né? Senhor Jesus. Então eles, como chegastes aqui? E os barcos ficaram lá e o Senhor tinha desaparecido, né? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais. Olha aí, olha o que o Senhor está afirmando. Está afirmando que eles não viram sinais. Olha, mas a palavra não está dizendo que eles viram o sinal? Parece até uma contradição da palavra, né? Não é isso? Onde é que eu estou mesmo? No 26. Não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos fartastes. O Senhor já estava perscrutando os corações, né? A palavra diz que eles viram sinais. Declararam com toda a convicção que o Senhor era verdadeiramente o profeta que havia de vir. E o Senhor diz que eles não viram sinais e que eles estavam ali só porque se fartaram de pães. Senhor Jesus. E aí o 27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Se eu substituir bem aqui no 27, esse verbo trabalhar e por servir, os irmãos não vão zangar comigo não, vão? Servir, né? Servir não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Senhor Jesus. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus?
O Senhor encorajou-os, né, a não ficar só no material, só no passageiro, só no terrenal. O Senhor queria colocar neles, não é, a essência da espiritualidade para a vida eterna, não é? E eles manifestaram a dúvida. Ora, mas estes mesmos viram o sinal. Nós lemos aqui no 14, né? Senhor Jesus, que faremos para realizar as obras de Deus? Aí é a sede do homem, né? É o que fazer para agradar a Deus. E aí a gente corre um grande risco de querer agradar a Deus no nosso natural. Lembremos, irmãos, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Irmão, não temos como agradar a Deus pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios quereres. Senhor Jesus, né? Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Aí o Senhor respondeu, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. O Senhor não falou, a obra de Deus é você construir um templo, né? A obra de Deus é você, né? Gostei do exemplo, alimentar as pessoas, né? Entendam, tudo isso pode fazer parte da obra de Deus. Mas o ponto inicial de onde tudo isso tem que partir é crer, não é? É crer naquele que por ele foi enviado. Crer em quem? Crer no Senhor. Crer no Senhor Jesus Cristo. O Cristo, né? Senhor Jesus. Poxa, aí na continuidade eles apresentam outra colocação ao Senhor, né? Outra indagação. No 30, né? Então lhe disseram eles, que sinal? Poxa vida, já tinham visto o sinal. Embaraçaram-se todos. Agora pediram mesmo, foi sinal, né? Por quê? Porque o crer ficou muito raso para o homem natural. É muito raso, o homem natural quer alguma coisa mais complicada. Eu quero subir uma montanha, eu quero andar de joelho, né? Senhor Jesus. Aí o que faremos? Só crer é uma coisa... Quantas vezes a gente vai pregar o evangelho e fala, não é? Invocar o nome do Senhor e será salvo tu e tua casa. O quê? A salvação é só isso? Irmãos, é só isso. Eu creio, falei, confessei que tem um Senhor. E isso vai ser, e esse fator vai ser justamente a grande diferença no coração do que crê. Quem não crê, irmãos, vai querer muito mais coisa. Vai querer complicar. Senhor Jesus, né? Então lhe disseram, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Irmãos, há momentos antes eles viram a multiplicação de pães e de peixe. Senhor Jesus. Já pensou, irmão, você fazer só um supermercado no mês e dar, né? E dar o ano todo? Que milagre maravilhoso, e os caras ainda não viram. Senhor Jesus, né? Eles queriam o quê? Ver para crer, não é isso? Não é isso que eles estão aqui? Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos? Eu quero ver para crer, né? Quais são os teus feitos? Aí eles foram, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Aí o Senhor replicou, né? Aí o Senhor replicou. Senhor Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. O maná foi um instrumento, não é? Moisés foi um instrumento. Senhor Jesus. Mas nós, seres humanos, nós somos tendenciosos a supervalorizar o instrumento e desvalorizar a essência. Senhor Jesus. Sobretudo no que toca aos aspectos espirituais. Senhor Jesus. O Senhor continua no 33. Porque o pão de Deus,
é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Entenda, ele está dizendo aqui que ele não está dando a vida pelo mundo, ele está dando vida ao mundo. É um princípio, irmãos. É um princípio de uma ação espiritual realizada conforme o propósito de Deus. É dar vida às pessoas, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então lhe disseram, meu amigo, pois se é isso, é bom demais, né? Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão, porque vão ter vida eterna, né? Vão ter vida para sempre, que dá vida ao mundo, e eu vou ser beneficiado com essa vida, então me dá sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, estou no 35, tá, amados? Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Senhor Jesus. Até o momento que ele estava dizendo que o Senhor, que Deus dava a vida pelo mundo, aí todo mundo quis, né? Mas agora ele disse, eu sou. Esse pão da vida aqui que está na promessa, sou eu mesmo sou. Eu sou esse pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. É o quê? É comer e beber. É comer e beber, irmãos. Esse é o encorajamento para hoje. Que comamos e bebamos a porção que o Senhor nos deu e nos tem dado. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Faltava o elemento crer. E o elemento crer é o quê? É a convicção. É a certeza. É a fé. O crer suscita a nossa fé. Senhor Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, todo aquele que o Pai dá, vai ao Senhor, né? Não tem outro caminho. O caminho é o Senhor. E quem vai ao Senhor, de modo nenhum. Rapaz, é muito expressivo isso aqui. De modo nenhum o lançarei fora. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor está sempre a nos receber. O Senhor está de braços abertos, esperando o nosso arrependimento e o nosso retorno, a simplicidade, para que desfrutemos dele. Senhor Jesus. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Está aqui, o Senhor está reafirmando, né? Não veio fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Esse é um princípio de servir, irmãos. A gente não pode servir para fazer o que a gente quer. A gente não faz o que quer quando a gente serve. A gente faz o querer daquele que nos enviou. Por isso nós precisamos, no desempenho do nosso viver cristão, estar realmente plenamente alinhado ao Espírito, para justamente ter acesso a essa vontade do Senhor. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Irmãos, que tenhamos esse sentimento. Senhor Jesus, não perder nenhum dos que o Senhor deu. Nenhum. Senhor Jesus. Nós todos sofremos muito com desprezos, né? Com desconsiderações, desvalorizações, usando-se até da palavra para desvalorizar as pessoas. Senhor Jesus. Mas nós devemos calar fundo nessa oração, né? Isso seja a nossa oração. Que nenhum eu perca
de todos os que o Senhor me deu. Senhor Jesus, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha vida eterna. Esse vir aqui é uma flexão do verbo ver, né? Que ver o Filho e nele crê, tenha vida eterna. Olha o caminho da vida eterna, amados. Ver o Filho e nele crê, tenha vida eterna. E o Senhor o ressuscitará no último dia. Essa é a garantia. Irmãos, é porque se a gente for aprofundar, tem muito mais coisa para a gente. Mas assim, um detalhe, bem na sequênciazinha do 41, você olha que eles ainda murmuravam, né? Como o ser humano é. Veja que a palavra ainda é, murmuravam, pois dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desce do céu. Irmão, na religião nós nunca vamos compreender o Senhor. Jamais vamos entender a realidade do que o Senhor é e a realidade do que o Senhor estabeleceu para que dele lembremos nesse primeiro dia da semana, né? Senhor Jesus. Mateus 20, para finalizar. Mateus 20, 25, né? Nós tivemos em Fortaleza, semana passada. Ficamos com a saudade dos irmãos, né? Senhor Jesus. Muita saudade, né? Sempre falando muito em serviço, como servir, os irmãos sempre de muita ajuda, né? Mostrando que os princípios do serviço adequado ao Senhor, não é? Senhor Jesus. E nesta mesa, irmãos, eu não posso deixar de ressaltar aos irmãos, há uma demonstração de um serviço aqui, que me favoreceu e lhe favoreceu, né? Senhor Jesus. Em Mateus 20, 25 diz o seguinte, então Jesus chamando disse, Mateus capítulo 20, verso 25. Aqui estava um problema, surgiu um dissenso aqui, né? Surgiu um dissenso aqui porque a mãe de Tiago, né, veio pedir para os filhos dela, um ficar de um lado de Jesus e o outro ficar do outro lado, né? Um na esquerda e o outro na direita. Queria nada ela, né? Ela não queria nada, né? Pedir de mãe, né? E o Senhor disse, isso aí, disse, não, se for preciso tomar o teu cálice, a gente toma o cálice que tu vai tomar, né? Acho que ela estava pensando que era o cálice mesmo. O Senhor ia consumir o fruto da videira. E o Senhor disse, não, nem que tome. E o Senhor disse, nem que tome esse cálice, vocês vão ter esse direito de estar, porque este posicionamento não depende de mim, mas do Pai, né? Não é isso que diz aí? 23, né? Então ele lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aquele a quem está preparado por meu Pai. Certo? Então, sentar à direita ou à esquerda, não podia era... Por isso que a palavra é muito certa, né? Se fosse eu realizando o sacrifício de Jesus, não adiantaria de coisa nenhuma, né? Não adiantaria de coisa nenhuma. Mas o que ele fez foi efetivo, eficaz e tem duração para a vida eterna. Senhor Jesus. Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que nos 25, amado. Eu falei, não foi 25 não. Mas obrigado. E que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Quer dizer, olha, vocês são submetidos aos governadores e aos assessores dos governadores, são os maiorais, né? Mas não vai ser assim entre vocês não, né? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. Esse é o princípio do Senhor. Irmão, no mundo a gente começa... Tinha um irmão que ajudou a gente durante muitos anos, ele dizia, no mundo a gente começa pequeno e se torna grande, né? Começa como estagiário e vai, né? Começa como soldado, termina coronel, né, Pereira? Né? Na igreja é o contrário, a gente chega cheio de si mesmo, vai esgotando, até zerar. Tanto servir os irmãos, né? Quer ser o maior? É o que sirva.
E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em resgate, irmãos, nós somos resgatados nesse serviço do Senhor. Senhor Jesus, que possamos, irmãos, à medida que esse pão e esse vinho chegar até você, você possa examinar plenamente toda essa realidade que está aqui representada e se encorajar, porque a semana se inicia a partir de hoje, não é? E que a nossa semana seja uma semana de serviço ao Senhor. Os nossos passos e a nossa conduta seja um passo e uma conduta de apresentação da vida de Deus, pelo meu viver, que vai ser uma expressão do viver de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos e depois comamos e bebamos. Jesus é o Senhor, meus amados. Obrigado, hein? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, essa noite de alegria, ó Senhor Jesus, que mais uma vez, Senhor, o Senhor nos deu essa oportunidade de, como igreja, como parte da tua igreja, essa igreja que é universal e que tem sua expressão em cada cidade. Ó Senhor Jesus, aqui neste espaço, Senhor, aqui nós reunidos para celebrar a tua morte, a tua ressurreição. Senhor, muito obrigado por tamanho privilégio. Ó Senhor Jesus, diante destes dois símbolos, Senhor, que representam o teu corpo, o teu sangue, derramado em favor de muitos. Ó Senhor, muito obrigado. Senhor Jesus, tu és nosso pão que desceu do céu, que sacia a nossa fome e a nossa sede. Ó Senhor Jesus, todas as vezes que buscamos, o Senhor está acessível. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Nesta noite, Senhor, queremos comer do Senhor, beber do Senhor, nos fartar, sairmos daqui diferentes, revigorados. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém. Amém. É verdade, Senhor, obrigado por lembrar de nós. Senhor, nessa noite nós somos convidados especiais. Senhor Jesus, tudo o Senhor fez por nós e para nós. Ó Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, ó, por essa vida. Ó Senhor Jesus, o Senhor veio, o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou, como o Espírito que dá vida, vai estar dentro de nós nessa noite, desfrutando de tudo que o Senhor é, do seu grande amor. Ó Senhor Jesus, realmente somos gratos a Ti. Senhor, nessa noite queremos desfrutar desse grande amor, queremos comer e beber. Senhor Jesus, ainda continua se dispensando para nós. Queremos sair daqui fortalecidos no Senhor, amém, e na força do seu poder. Jesus amado, muito obrigado, Senhor, por esse convite especial, por essa festa de amor que o Senhor está fazendo por cada um de nós. Preparou essa mesa de amor. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor, muito obrigado. Senhor, em nome de Jesus. Amém.